desta jornada de 40 dias que empreendemos aí na busca de intimidade com o Senhor, de aprender e de conhecer a Deus, os seus planos e a vontade para o homem e para esta terra. E nesta jornada nós vamos crescendo na maturidade, no conhecimento e assim também na obediência. É muito prazeroso quando nós começamos a entender o plano de Deus e nós vamos nos sujeitando a Ele espontaneamente. Não precisamos ser cobrados, não precisamos ser punidos, mas somente então aceitamos e passamos a prosseguir de uma forma espontânea e muito confiável e com grande resultado e satisfação, começamos a enxergar toda a obra do plano de Deus. E eu quero aqui no tema de hoje, nesta live, quero partilhar dos contextos daquilo que nós já aprendemos nas aulas passadas, nas explanações, e assim vamos também prosseguindo para as novidades que nós temos a cada momento. Portanto, nós precisamos estar sempre prontos, abertos ao novo, porque todo dia Deus renova a sua palavra, trazendo-nos um entendimento, dando luz-nos para a compreensão da sua vontade. E eu quero trazer aqui hoje um texto da palavra de Abacuque, que fala do capítulo 2, versículo 14, que ali diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí, tomando esse texto, eu quero falar sobre ele, mas estendendo também aos propósitos iniciais da obra, da criação. Deus começa toda esta interação com a humanidade, com a sua criação, quando traz ali os registros, nas Sagradas Escrituras, a origem ali, no princípio ali da criação das coisas, ali então ele expõe ali um jardim, apresenta-se o cenário de um jardim e apenas um casal, começa-se com um homem, depois colocando ao lado deste homem uma companheira, uma mulher, e ali então tem um casal, e então isso começa a se desenvolver, que é um casal em um jardim onde Deus interagia, comunicando-se com eles todos os dias. E é isso que nós passamos a ver ali quando fala dos registros iniciais da revelação de Deus. Quando abre as cortinas da história, da existência humana, nós vemos este cenário. Um jardim, um casal, e que se interagia com Deus todos os dias. E ali então havia toda uma busca de construções, de ações entre Deus e a sua criatura, aquele a quem ele havia criado, o homem feito à sua imagem e semelhança. Mas o que me chama a atenção é que quando nós vamos lá para o final da Bíblia, da palavra, nós vamos agora perceber que então ali já está encerrando as cortinas, de todo este cenário da existência, do projeto e o plano de Deus, e então no que temos no cenário já é multidões de pessoas, multidões de famílias, de casais, de homens, mulheres e todos os níveis, de criança a ancião, e enfim, a Nova Jerusalém. Então aí uma cidade, uma grande cidade fundada e fundamentada ali com coisas grandiosas, preciosas, com uma estrutura grande, de muito poder, de muita resplandecência ali, de muita luz, na Nova Jerusalém, que descerá dos céus. Então está ali no livro de Apocalipse a descrição desta nova cidade. E então o que eu começo a perceber sobre isso Deus começa no jardim, mas ele tem intenção
de concluir a sua obra em uma grande cidade. E isso, então, nos leva a entender que Deus tem intenção, que Deus tem atenção para as cidades, que Deus almeja ganhar, conquistar as cidades, que as cidades encham da sua glória, né? Como aqui está, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, as nações conhecerão a glória de Deus e todos verão a presença, a manifestação de Deus. Então, como ele diz, como as águas cobrem o mar, toda a terra estará coberta do conhecimento da glória de Deus, ou seja, conhecer a glória de Deus, conhecer a Deus no seu poder, no seu esplendor. E assim, então, se sujeitará a Ele e passará a experimentar de toda a sua obra e de tua bondade. Nós vamos estar usando para a base ilustrativa desta palavra dois textos que vão trazer para nós aqui o quanto Deus tem um interesse por cidades, né, para que a sua glória seja conhecida das cidades. No livro, né, de Jonas, ali, um dos profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver falar sobre uma cidade chamada Nínive, né? E ali Deus ordena a este homem que vá pregar a esta cidade, porque havia tanto o pecado, o mal já havia crescido a tamanho ponto nessa cidade que isto já estava importunando a Deus, e Deus já não estava mais passivo de aceitar ali toda esta maldade e este pecado já praticado por este povo desta cidade. E aí, então Deus levanta um dos seus profetas, um homem chamado ali Jonas, né? E tem toda uma descrição deste profeta lá no livro, e assim envia este homem para lá anunciar o projeto e o plano de Deus, para que houvesse ali então uma mudança e Deus não tivesse que vir com um juízo, com uma punição. Mas ali há uma resistência desse profeta, ele toma outras direções e então passa ali a desenvolver toda uma circunstâncias onde Deus o condiciona a ir até mesmo lá nesta cidade e cumprir o plano pela qual Deus o havia comissionado. E isto, então, ali resulta, de repente, no arrependimento, na mudança e na aceitação da palavra por todos da cidade, e então todos se arrependem, tomam uma posição, e então o Senhor muda o decreto. E veja que a cidade, então, passa a experimentar a bênção da graça e da bondade de Deus, e não mais do juízo, né, do castigo, mas porque Deus o enviou a sua mensagem por meio de um profeta, e ali, então, houve livramento, né? E houve, então, a mudança, ou seja, Nínive passou a conhecer a glória de Deus. E é isso, então, que nós podemos, de repente, trazer para os nossos dias. Há muitos profetas, há muitos homens e mulheres de Deus que estão sendo enviados às cidades para anunciar ali, né, o juízo, para anunciar que Deus não está mais tão pronto a permitir esses pecados, permitir as desobediências, mas que Deus quer mudança. E aí, então, às vezes tem havido uma negligência de tantos homens de Deus para anunciar a sua palavra, e assim, então, não está, de repente, havendo o arrependimento necessário e nem a mudança, para que essas cidades se arrependam, se convertam e então passam a conhecer a glória de Deus. E esta é um chamado para os nossos dias, que nós precisamos também ir, não como Jonas, mas como nós podemos ir como Paulo, né, que aceita o propósito de ir e fazer discípulos, de pregar, né, de anunciar a palavra de Deus. E assim, então, pela graça de Deus, ele vai vendo as circunstâncias sendo mudadas e o povo se arrependendo e então aceitando ali o caminho, a palavra de Deus e podendo então experimentar aquilo que Deus tem para eles. E eu quero tomar como base também a outra cidade que aí foi agora citada também pelo apóstolo Paulo, quando ele fala a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso é uma cidade que estava tomada pela idolatria, porque havia ali um grande templo, né, onde havia uma deusa ali venerada, que era adornada e era, né,
conclamada para todos os cantos ali, a deusa Artemis, né, uma deusa pagã, que era cultuada naquela época, mas ela era, né, uma entidade que tinha todo um glamour, e ali então naquela cidade havia um grande mover de ídolos, né? E ali então o apóstolo Paulo chega, e ali então por um tempo ele estabelece-se naquela cidade e passa a encarar os desafios para ali então transmitir a mensagem, indo ali de pessoa a pessoa, indo às sinagogas, falando com ousadia, com coragem e enfrentando todas as oposições. E então ele ali passa a persuadir que os homens e mulheres que estavam já, né, propensos a conhecer ao caminho, a conhecer a palavra e aí enxergar o reino de Deus, e então ele começa a trabalhar com estes homens, com essas mulheres, e ali, por cerca de 2 anos, ele consegue já então causar um alvoroço, uma mudança naquela cidade, a ponto de o povo querer expulsá-lo de lá. Mas isso já não impediu que ele pudesse proclamar este evangelho ali, e então aquela cidade, convertendo-se, começa a estar buscando intensamente, e ali então as pessoas começam a abandonar as suas práticas errôneas, as mágicas, abandonar os seus pecados, deixarem os seus ídolos, queimarem todas as coisas que os estavam comprometendo diante de Deus, e então agora eles passam a ousadamente anunciar o evangelho, e isso então reverte-se em um grande avivamento na cidade de Éfeso, e a palavra do Senhor cresce poderosamente, e então passa a prevalecer ali agora o cristianismo, e isso então muda aquela cidade, muda a imagem, muda o cenário daquela cidade. E então nós podemos perceber que há uma necessidade urgente da pregação da palavra de Deus para os nossos dias em nossas cidades, porque o pecado vai tomando lugar, vai tomando espaço, as pessoas vão se empedernindo-se, né, ali, dormindo, né, nas suas buscas, na idolatria, nas suas práticas mundanas, nas suas práticas naturais, e assim, então, se distanciando da palavra de Deus, o pecado começa a trazer todo tipo de maldade, todo tipo de provocação contra o nosso Senhor. E o povo de Deus, às vezes, fica um pouco a desejar nesse quesito. Por isso é que nos é dado, então, este chamado, como o próprio apóstolo Paulo, que vai a uma cidade onde ele já chega e vê que ali há toda uma proposta contrária, mas ainda assim ele não desiste, ele prossegue ali e vai adiante por um tempo até que aquela cidade seja movida pelo poder do evangelho, da pregação da palavra. Né? Todo esse contexto, toda esta palavra, nós podemos ler ali no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 10 até o 15, mais ou menos, ali nós vamos ver esta palavra da igreja de Éfeso. E assim, então, nós podemos ver o clamor de Deus pelas cidades, né, para que haja mudança, para que haja conversão nas suas cidades. E é isso que eu entendo. Deus está nos chamando nas nossas cidades, que nós sejamos o ponto de mudança, que nós sejamos os instrumentos pela qual Deus está anunciando o seu evangelho, a sua transformação, para que haja a transformação dessas vidas, e a Deus então venha sobre essas cidades e a glória do Senhor possa estar ali sendo manifesta, porque só assim então toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E assim nós temos então cumprido o decreto de que, indo pregando o evangelho, façamos novos discípulos do Senhor. E assim nós vamos povoando a terra, nós vamos então enchendo o reino dos céus e alcançando as vidas e cumprindo todo o propósito, porque o Senhor fez uma promessa que breve voltaria, e pelos sinais nós já nos apercebemos que está bem próximo da sua volta, e que ele nos encontre, que ele nos ache quando voltar, né, trabalhando, servindo a ele no seu reino, cumprindo a vontade do Senhor.
Queremos, então, trazer agora os 3 pontos de reflexão para esta palavra e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos feito. Nós já caminhamos aí, então, 38 dias nessa busca de intimidade todas as manhãs, permitindo com que o Senhor venha renovar a nossa mente, o nosso coração, venha reavivar o nosso espírito e venha trazer para nós todo o entendimento daquilo que nós precisamos aprender no Senhor. Eu quero deixar para você aqui, então, 3 pontos de reflexão e te encorajar a que completemos esta carreira, esta jornada de 40 dias, mas que superemos, que vamos além dela, que torne isso aí um hábito, uma prática diária na sua vida, de buscar o Senhor todas as manhãs, na meditação da sua palavra e na obediência das suas ordenanças, fazendo com que a sua vontade seja cumprida em todos os lugares. O primeiro ponto para a nossa reflexão é o quanto de maldade e pecado nós podemos já enxergar na cidade em que moramos. Como nós temos visto esta cidade à luz da palavra de Deus. Ela está, vamos dizer assim, carente da glória de Deus, ela precisa de uma mudança para que Deus possa, então, abençoar-nos, não somente a nós individualmente como pessoa, mas a nossa cidade. Então, o que nós temos visto, como é que vemos e enxergamos a cidade em que habitamos? Ela está envolta no pecado e na maldade, na prática da prostituição, idolatria, e carece da glória de Deus. Então, se nós enxerguemos isso, que sejamos o elemento para o qual Deus tem nos colocado ali naquela cidade. Agradecemos a Deus pelo privilégio de sermos um instrumento para transformar a cidade em que estamos. Nós podemos começar por uma pequena ação singela, simples, mas no poder do Evangelho, Deus transformará esta pequena ação em um grande resultado. E terceiro ponto, ofereça-se a Deus como um instrumento para que no lugar onde você habita, você possa promover reuniões, grupos de pequenos grupos de pessoas para estudar a palavra de Deus, que você possa compartilhar palavras de Deus e trazer direções e orientações para que as pessoas possam experimentar e viver melhor com a glória de Deus, né? Você terá a graça para anunciar o Evangelho, porque o Espírito Santo te instruirá em todas as práticas e ele te dará estratégias para que, quando você se dispõe a abençoar, a permitir que Deus venha trazer e derramar sua glória sobre a cidade da qual ele te colocou, então você verá o mover de Deus sobre o lugar da onde estamos. Concluindo, então, nosso 38º dia, nós estamos agora a 2 dias de encerramento. Depois nós vamos estar tendo outras direções, mas vamos completar esta proposta de 40 dias que nós temos para caminhar na intimidade com o nosso Deus. Um abraço do pastor Valdecir a todos vocês.